Olá, sejam muito bem-vindos ao Louros em Podcast. Encerramos hoje o Estado do Conselho de 2024, onde temos procurado analisar, sob os diversos ângulos de visão política, o que de mais relevante aconteceu no Conselho em 2023. Iremos ainda lançar um breve olhar sobre a pré-campanha eleitoral para as legislativas. Desta feita, o convidado é o Presidente da Câmara Municipal de Louros, eleito pelo Partido Socialista, Ricardo Leão. Obrigado pela sua presença uma vez mais. Presidente, caso o entenda e os munícipes renovem os seus mandatos, podem entrar na liderança do município na próxima década. Acredito que tenham uma visão ideal sobre os caminhos que o Conselho deve seguir e o que realmente é possível alcançar. Perguntava-lhe, qual a sua visão otimizada de Louros no início de 2030 e dessa visão, que parte acha que na verdade será possível concretizar? Simplificando, para onde vamos e onde queremos chegar? Mas mais também agradecer o convite, é com muito gosto mais uma vez estou, e elogiar o teu trabalho, já o tinha feito no passado e faço-o agora novamente, porque é importante este teu trabalho, portanto os meus parabéns por isso. Essa pergunta é uma pergunta que estás a partir do princípio que eu vou estar cá em 2030, pronto, isso é um bom sinal. Começa logo aí, portanto é um sinal de reconhecimento também do trabalho que estamos a fazer e da visão que nós, e eu em particular, tinha quando cheguei ao Conselho, aquela que vejo que em 2030, quais são aquelas grandes preocupações e desafios que o Conselho de Louros terá em 2030. O Conselho de Louros, eu sempre o disse, eu acho que a grande vantagem de nós, por exemplo, eu assumi agora 2 anos e pouco de mandato, e a grande vantagem que aconteceu foi de que eu já conhecia o Conselho, portanto, como tu sabes, eu sou daqui, nasci aqui, já fui autarca aqui a minha vida toda, desde 2001 sou autarca, vereador, Presidente da Assembleia Municipal, portanto houve aqui um antes, um depois e depois vai haver ainda um conjunto de outras oportunidades e desafios que Louros vai ter. Eu quando cheguei aqui há 2 anos e pouco, eu senti que Louros estava a atrasar relativamente aos outros concelhos. Nós já falámos sobre essa matéria e é um facto. E, portanto, houve aqui que planificar e estruturar este concelho e que leva ao seu tempo. Portanto, foram uma parte deste mandato que levámos a planear o futuro do concelho, em áreas muito fulcrais que dizem respeito diretamente à qualidade de vida das pessoas. Na área da saúde, por exemplo, na área da saúde nós estamos a fazer o maior investimento sempre que já uma vez foi feito num mandato. São cerca de 17 milhões de euros na construção de 4 novos centros de saúde e na requalificação de 2,8 milhões de euros de centros de saúde, como o de Louros, como o de Santo António, como o de Sacavém, particularmente esse Sacavém que chove lá dentro. E por isso, nós, fazendo este trabalho na área da saúde, vamos deixar uma rede de saúde primária com condições. Agora é importante que, de facto, o Governo aqui olhe para esta aposta que o município está a fazer, e estou convicto, ou pelo menos estou com a esperança, de com esta nova organização do Sistema Nacional de Saúde, do Serviço Nacional de Saúde, com as novas unidades locais de saúde, vamos falar disso, que vão dar mais liberdade e autonomia, com uma boa rede de saúde primária, e eu acredito que em 2030 a saúde esteja muito melhor do que ela que está hoje. Com o investimento que nós estamos a fazer nas escolas, com empreitadas já na rua de 40 milhões de euros e com uma previsão até 2030 de mais 50 milhões de euros naquilo que é o maior investimento sempre no nosso parque escolar. Acredito que em 2030 a educação, particularmente as condições físicas das escolas, aconteça aquilo que eu não apanhei quando cheguei à Câmara, que é a dignidade em muitos dos estabelecimentos de ensino. E quando falo de dignidade, não é só para as crianças, é para quem lá trabalha, para os professores, para os auxiliares. E por isso eu acredito que em 2030, com o esforço e o trabalho que nós estamos a planificar, esteja muito melhor a escola pública do que ela hoje está neste momento. E depois nós estamos a aproveitar aquilo que é a centralidade do município. Nós, quando mudámos a marca e o slogan do município, que é Louros no Centro,
não foi porque ficava bem, porque de facto Loures está no centro. E isso está-se a verificar naquilo que é a captação de investimento privado. Nós, nestes 2 anos, captámos investimento, quer da DPD, quer da DHL, centenas de milhões de euros, de mais de 300 postos de trabalho, onde as sedes sociais são instaladas no Conselho de Loures. E a sede social não é uma coisa menos importante. A sede social permite a captação de uma receita que é a derrama de extrema importância, porque até agora o que acontecia era as empresas estavam espalhadas pelos concelhos limítrofes, mas as sedes sociais dessas empresas estavam em escritórios de 100 metros quadrados, 50 metros quadrados em Lisboa, e quem recebia a grande fatia da derrama era o Conselho de Lisboa. E esta nova visão que nós estamos a ter na captação de investimento é importante, porque o investimento privado também gera riqueza, gera valor acrescentado, para além dos postos de trabalho que cria, e, portanto, também dá e contribui para o progresso do Conselho. Posso-te dizer que nós está a haver diariamente vontade de investidores em vir aqui para o Conselho de Loures e colocarem os seus investimentos aqui neste Conselho. E, portanto, eu vejo um Conselho de Loures aqui em 2030, de facto, com essa centralidade que todos nós desejamos dentro desta área metropolitana, que cada vez mais, e vamos ver se entretanto já existir ou não a regionalização, é um dado importante depois para, digamos, termos uma visão mais macro de todo o território que é a área metropolitana de Lisboa, mas eu acho que Loures, nestes 2 anos e pouco, já se tem afirmado de forma diferente naquilo que é o contexto da área metropolitana de Lisboa. Portanto, vejo em 2030 menos dificuldades daquelas com que eu apanhei agora, e vejo muito mais oportunidades em 2030 do que aquela que encontrei agora. Um espaço para empreender será uma boa ideia a transmitir em 2030 claro. sobre o Conselho de Loures. Claro. Presidente, que objetivos colaria ao trabalho feito pelo Executivo neste último ano? Que adjetivos colaria? Olha, o adjetivo era muito trabalho. Estes últimos 2 anos foi muito trabalho. Muito trabalho naquilo que foi planificar, foi aquilo que era já o nosso cérebro já estava estruturado naquilo que era atacar rapidamente, e mudou aqui uma coisa, essa mudou e sente-se. Eu sempre disse que me candidateria à Câmara de Loures, e caso vencesse, a diferença grande que existia para a gestão anterior era a visão para o Conselho. E esta visão que nós transformámos, modificámos, foi muito importante, que é esta. Nós queremos fazer parte da solução de todos os problemas que afetem a vida das pessoas do Conselho de Loures. Eu dou-lhes vários exemplos. Nós temos agora o quartel que vai começar a construir em Bucelas, o quartel da GNR, que há anos que andamos a falar dele. O que acontecia era que a visão anterior colocava, e era preferível colocar cartazes a dizer que a culpa é do Governo, é do A, é do B, é do C, e o quartel de GNR andaria mais 10, 20 anos para ser feito. E esta nova visão que temos leva a que o município, obviamente, tenha que colocar do seu orçamento próprio mais investimento, mas resolve o problema das pessoas. E por isso eu quero fazer parte da solução dos problemas, independentemente da responsabilidade de ser do A, do B ou do C. E isto levou a um progresso, e vai levar a um progresso enorme dentro deste Conselho. A mim, o que é que isso resolve às pessoas andarmos? Obviamente que as vigílias, os cartazes, são legítimos de quem governa, são opções legítimas de quem cá está. Mas não é minha. A minha é fazer parte da solução. Foi assim com a questão do quartel da GNR de Bucelas, tem sido assim com a construção dos centros de saúde, tem sido assim com a construção das escolas, é assim com a construção na zona oriental do Conselho de Loures de uma infraestrutura há décadas, aquela população anseia, que é a saída da autoestrada do Norte em São João da Talha, que vai avançar agora, final do ano, a obra já. Por isso, estamos a falar aqui de uma nova visão que vem trazer, de facto, progresso ao Conselho de Loures. De facto, se me pergunto o que é que mudou verdadeiramente, foi isto, foi a visão que nós introduzimos. Daria também ao trabalho desenvolvido em 2023, pelo Executivo? Bom, nós, em 2023, de forma genérica, ainda que nós já vamos aprofundar. Foi o lançamento daquilo que se vai concretizar agora em 2024. Como sabe, nós, para fazer, por exemplo, um investimento desta variante, foi preciso fazer o projeto, foi preciso lançar concurso público. Entre projeto e concurso público, estamos a falar aqui de 1 ano e meio. E por isso tudo leva ao seu tempo de
projeto e de concurso. O ano de 23 foi para planificar e para projetar, levar a concurso, e 24 e 25 vão ser os 2 grandes anos de concretização. Tem alguma ou algumas angústias por objetivos não concretizados em 2023? Não, porque os mandatos são de 4 anos. Eu também fui claro no meu programa eleitoral, muito aquilo que comprometi fazer é um programa de uma década. E, portanto, é isso que eu espero concretizar aqui neste Conselho, é por isso que eu trabalho, para voltar a merecer a confiança da população. Agora, não tenho um amargo, tive algumas dificuldades, a questão do metro, e essa é outra grande alteração que Loures passou a ter. Loures passou a ter uma influência junto do poder político que não tinha. O metro foi um bom exemplo disso, o metro estava tudo engatado. Não sabia quem é que financiava. Aliás, o Presidente do Conselho do Metro e o próprio Governo diziam que o anterior Presidente da Câmara se tinha comprometido em ser ele a pagar todas as infraestruturas da rede das infraestruturas públicas, os parques de Açores, a rede viária que vai ter que ser feita porque vão fazer a linha do comboio na atual nacional. Isso era um custo de 50 milhões de euros. E não imagina a pressão política que eu tive que fazer para não onerar o município uns 50 milhões de euros. E foi até a última. E foi no último Conselho de Ministros que lá o Conselho de Ministros entendeu. Mas isto também é importante, porque eram amargos que tinha e que se conseguiu resolver com essa alteração da pressão política e da força política e do peso político que neste momento Loures e claramente no passado não tinha. Presidente, já aflorou algumas, mas várias obras entraram finalmente em fase de execução, ou bem perto disso. A variante em Loures já avançou, várias repavimentações de vias, a Ponte de Palhais, a nova rotunda na Avenida Estado da Índia em Sacavém, o Estádio Municipal está a caminho. Sobre as unidades de saúde do Tejal que foi lançada agora a primeira pedra do Castejal. O Estádio Municipal era outra. Vai ser inaugurado. São tudo temas que também iremos falar na questão da saúde. Eu queria que o Presidente me dissesse, entre estas ou outras obras, as razões para estas prioridades e porque é que outras não estão incluídas, nomeadamente a Nacional 8, a Nave Labrotero, até o Pinheiro de Loures. A única, de facto, que estava programada a fazer-se, enquanto grande intervenção, e estava programada, aliás, a fazer-se, nos empréstimos bancários, e já agora também explicar a questão dos empréstimos bancários. De facto, nós recorremos a empréstimos bancários. E foi a melhor opção que tivemos, porque, repare, nós temos neste momento um quadro de financiamento europeu que era do PT 2030, ainda com alguns overbookings do PT 2020. Mas temos um PT 2030, mas agora mais urgente um PRR com prazo até 2026, onde há oportunidades para desenvolver um conjunto de investimentos no Conselho de Loures que há décadas que se esperava. Estamos a falar particularmente nas áreas da saúde, na área da educação, construção dos centros de saúde, construção de novas escolas, e que se nós não aproveitássemos o PRR ao máximo, eu era daqueles autarcas que ia ter um amargo de boca em 2026, olhar para trás e dizer que não aproveitei o PRR ao máximo. E eu vou ser daqueles autarcas que vou chegar ao fim de 2026 e vou dizer que aproveitei o PRR ao máximo. E para o poder fazer, tive que contratar empréstimos bancários para, digamos, ir para a contrapartida, digamos, municipal. E por isso eu digo-lhe com franqueza, todos os investimentos que estavam programados a fazer, eles vão ser feitos alavancados pelo orçamento municipal, só puro e duro, alavancados por empréstimo bancário, alavancados pelo PRR e pelo PT 2030. O único investimento, de facto, que não vai ser neste momento possível fazer é a Rua Avelar Brotero, até ao Barro. É uma rua que nós há muita população anseia, não é as condições do pavimento, que embora não ali aos saltos, é a questão da segurança das pessoas, porque de facto aqui não tem passeios. Sim. Quando chove também não tem uma rede de drenagem conveniente e eficaz. Era uma obra que nós tínhamos planeado de fazer, estava acordado de fazê-la. Quando a questão do metro se desbloqueou, e conseguimos ter a certeza que o metro vai avançar, e portanto o concurso público vai ser lançado este trimestre, para que a obra avance ainda em final do ano. Eu não quero em 2025 e em 2026 uma freguesia, nas casas da cidade de Loures, intransitável. Porque nós iríamos ter a variante, que está em funcionamento, que vai criar, obviamente, constrangimentos a nível do trânsito, e vamos ter o metro. O metro vão ser várias frentes de obra,
não vai começar em Odivelas e acabar aqui. Portanto, vão ser várias frentes de obra e punha e colocava mais a questão da Avelar Brotero. Nós temos também que pensar e temos que ter aqui organização e planificação. Portanto, a rua Avelar Brotero é uma rua que eu me comprometo a fazer. Eu, como digo, não me quero ir embora já, mas tem que ser planeada. Ela não foi agora feita pela questão do metro, pela questão da variante. E eu correria o risco de 2025 e 2026 ter uma cidade intransitável. E a população aí não me iria perdoar porque não tive a responsabilidade de acautelar aquilo que é as deslocações naturais e normais da população. Já pelo metro, já pela variante, já vai criar constrangimentos. Colocava-lhe mais a Avelar Brotero, era uma cidade intransitável. Portanto, ela não vai acontecer, arrancará imediatamente, mal acaba a obra. Das obras previstas ou em andamento, há alguma que lhe merece algum destaque especial ou que merece alguma coisa? A variante é uma obra que, obviamente, é uma obra importantíssima aqui para a cidade de Louros, não só pelo alívio que vai dar à rua principal de Louros. Eu sempre o disse, foi um erro da anterior administração, aliás, avisada pelo PS, de que primeiro tinha que ser feita esta variante e só depois se fazia a requalificação da rua principal. Hoje temos uma rua principal de Louros perigosa, em que os bombeiros, quando querem passar, como todos nós vimos diariamente, têm que galgar passeios para poder passar, e portanto o que teria sido lógico era fazer-se primeiro esta variante e depois fazer-se a requalificação. Mas sabe qual é o argumento que nomeadamente a CDU utiliza em relação à não construção na variante em tempo útil nos seus mandatos? Eles tiveram cá 8 anos, tiveram mais que tempo suficiente para fazer aquilo que hoje reivindicam que nós façamos em 2. Portanto, é coisa que eu não me preocupo, a minha cabeça nem um minuto está preocupada com isso. Portanto, o que eu digo é, esta obra é importantíssima, finalmente conseguimos. Foi um processo complicado de expropriações, de negociações no conjunto de terrenos que foi necessário acautelar. Foi feito, uma obra avançou, está a avançar a bom ritmo, importante para o trânsito em Louros, mas também importante para aquilo que pode ser a nova zona de expansão da cidade de Louros. Porque toda a várzea, toda esta várzea e toda esta variante vai permitir depois, e já se está a trabalhar, em unidades de execução ao longo da futura avenida, da futura variante, que vai permitir a fixação de mais habitação e de mais atividade económica, dando mais vida, obviamente, aqui a esta cidade, que todos nós reconhecemos que tem que ter mais vida. Portanto, daquelas obras que estão no terreno já, esta é uma delas, mas os centros de saúde, como do Catujal e do Tujal, que já estão em obra, até o centro de saúde do Tujal era importantíssimo, e são obras, de facto, que as pessoas já muito esperavam. E outras vão a caminho. O Estado Municipal tem alguma frase que queira acrescentar? O estádio Municipal é aquilo que nós falámos da última vez, várias vezes. Ele já foi lançado o concurso público. Eu falo de uma obra de 6,5 milhões de euros. Tivemos que alterar tudo o que estava projetado, ou não havia projeto, havia um boneco que nem sequer no terreno cabia. Então tivemos que estruturar tudo de novo. É um projeto que alia não só a construção de um equipamento desportivo municipal, que finalmente vai dar condições aos grupos desportivos para desenvolver o seu trabalho, não só nos géneros, naquilo que é obviamente a competição, mas nas camadas mais jovens, porque vão ter 2 campos, e vai permitir outra coisa, a inovação no que diz respeito à racionalização da água. É que nós estamos, esta obra está a ser feita em sintonia com um grande investimento das Águas Tejo Atlântico, que é levar uma conduta desde a estação ou fábrica de água de Frielas até ao infantado, neste caso ao futuro estádio municipal, para a rega, de toda a rega e toda a utilização daquela água ser água reutilizada e não água potável. Isso é uma coisa extraordinária e que, sem dúvida nenhuma, é uma inovação em Louros e no país todo também. A opção por 2 sintéticos foi tomada em função de que valores ou de que princípios? Pois, nós não fazemos nada. Há uma coisa que este Executivo faz, e eu particularmente faço, e que era diferente daquilo que se fazia. Nós, quando nos projetamos fazer qualquer investimento, falamos primeiro com as pessoas. Foi assim com o metro. Nós fomos falar com as pessoas e eu fiquei estupefacto como é que o infantado
Não queria. Não queria. Então, o anterior executivo não falou com o Infantado. Eu fiquei completamente estupefacto. Portanto, nós percebemos que o Infantado não queria. Foi uma pressão muito grande e conseguimos, de facto, que não entrasse. Portanto, nós, quando fazemos projetos, quando fazemos investimentos, ouvimos previamente as pessoas e alteramos o que temos que alterar. Esta foi uma decisão do Grupo Desportivo de Louros, no que diz respeito, penso eu, naquilo que podiam ser os futuros custos de manutenção de uma relva natural. Hoje, a tecnologia da relva sintética é completamente diferente daquela que havia há 10 anos atrás. E, portanto, a opção por 2 campos sintéticos e não por um relva natural e outro sintético foi em sintonia com o Grupo de Louros, que eu não poderia deixar de ser, mas penso que a grande decisão que ponderou para esta decisão foi a questão da manutenção e dos custos associados a isso. Tem uma preocupação, rapidamente, tem uma preocupação especial sobre o dia-a-dia do Grupo Desportivo de Louros nesta fase em que tem que andar com a casa às costas e tendo em conta também o histórico recente em que lhe traz um passivo tremendo e muitas dificuldades. Tem alguma preocupação especial sobre? É assim, eu acredito muito nesta nova direção do Grupo Desportivo de Louros. É gente da terra, gente que gosta muito do clube. E esta é outra que eu vou ter o maior prazer que me vai dar a mim, muito pessoalmente, e algum engolir de boca a alguns, é que vai ter que ser um sacavenense a vir inaugurar o estádio municipal de Louros. Vai muita gente aí que vai andar com um sapo aqui na garganta muito grande, que eu não me esqueço do que é que se dizia. E, portanto, há muita gente que vai ter que engolir. Mas dizer o quê? Dizer que, de facto, eu acho que esta direção está com força e com capacidade para poder resolver os problemas que o Louros tem. O Louros tem um problema, obviamente, de dívida, é um problema do Louros, eu não me quero, obviamente, intrometer nessa matéria. O que importava agora era dar condições ao Louros para o Louros manter a sua atividade. E isso a Câmara foi um parceiro muito ativo, quer no transporte, quer no apoio financeiro, porque vão andar com a casa às costas, mas repara, não é só a questão do Louros ficar com condições para desenvolver o seu trabalho como muitos desejariam ter. É um equipamento para o Conselho. É também um equipamento para o Conselho, mas também é a reestruturação de uma entrada de Louros. É que onde estava o Campo de Louros é a entrada da cidade de Louros. E é importante falar disso, porque nós o que vamos ali fazer, para além da ordenação que ali vai nascer, a nossa vontade é transformar aquilo na praça do município, porque nós estamos a negociar com o urbanizador tudo o que é serviços da Câmara, que estão descentralizados e que estamos a pagar 700 mil euros de renda anualmente, de serviços que estão dispersos da Câmara, concentrá-los todos aqui, e aqui ficará a praça do município, e eu acho que isso é muito importante e valoriza imenso aquilo que é a entrada de uma cidade como a cidade de Louros. Por exemplo, podemos segurar aqui setembro de 2025 para a inauguração do estádio, ou é uma previsão apenas? Nós idealizamos a concepção-construção, como sabe, há vários modelos. É o modelo do projeto, aprovação do projeto, lançamento de concurso público, isso demoraria muito mais tempo. Esta foi uma opção de concepção-construção, e digo com franqueza, é algo que o Tribunal de Contas normalmente não dá o visto à concepção-construção, este formato. A concepção-construção está a ser utilizada só para investimentos no âmbito do PRR, essa sim, mas obviamente tive a cautelei-me, e fui obviamente ter uma reunião prévia com o Sr. Presidente do Tribunal de Contas, que teve a amabilidade de me receber, e que, tendo em conta digamos, a tipicidade e as características muito específicas, se fosse para uma escola, isto jamais poderia ser concepção-construção, mas como é para um estádio, uma coisa que não é normal um município fazer, a concepção-construção é, digamos, aquela que permitia maior rapidez e que, de facto, o prazo de setembro de 2025 seja concretizado. Uma das questões mais preocupantes do país, com forte impacto na Grande Lisboa e, por consequência, no Conselho, é a habitação ou a enorme dificuldade ao seu acesso. É um problema que nunca poderá ser o município, obviamente, a resolver. No entanto, existem algumas ações que podem ajudar a minimizá-lo. A autarquia, no âmbito do Programa de Apoio ao Acesso à Habitação, quer comprar até 270 fogos, 135 dos quais já edificados. Objetivos e calendarização desta etapa. Habitação é outra daquelas que, quando nós falamos de oportunidades, e agarrar as oportunidades, tem que ver, obviamente, com o PRR. É óbvio que sem este instrumento financeiro do PRR
nunca nos poderíamos aventurar por um projeto destes que estamos a falar de muitas dezenas, para lá de 100 milhões de euros, que é o que está projetado. Quando se fala de habitação, há aqui 3, 4 vertentes importantes. Primeiro, aquilo que era a habitação, e é a habitação social, aquilo que é os fogos municipais da Câmara. Sim. Nós, neste momento, temos 2.500 fogos, à volta disso, municipais, espalhados pelos diversos bairros do nosso concelho. Nós tivemos sempre um problema crítico, mas com os presidentes de Câmara e os vários executivos, onde eu também me incluo, no passado, sempre tapámos a vista e deixámos passar. Eu, quando tomei posse como Presidente de Câmara Municipal, a dívida acumulada era de 15 milhões de euros. 15 milhões de euros. Mas isto é que é importante dizer, são 15 milhões de euros. Onde 50 e tal por cento dessa dívida dos moradores eram de rendas de 4,5 euros. Porque desde 2014, com a nova lei, a Câmara já podia ter atualizado a renda de acordo com a lei. Não atualizaram. O anterior executivo manteve as rendas nos 4,5 euros. Nós agora atualizamos, mas repare-se, são 9 euros e pouco, não chega a 10 euros. Portanto, a grande fatia da dívida reside aí. E eu acho que aquilo que nós temos de fazer foi a criação do novo pacto, foi aquilo que eu prometi, e é aquilo que está a ser cumprido. Comigo há direitos e deveres iguais para todos. A moralização, digamos assim. Direitos e deveres iguais para todos. O meu amigo paga a sua casa ao banco, eu também pago a minha prestação ao banco, todos temos que pagar. É assim que eu vejo um Estado, onde tem que haver aqui uma matriz social, eu desconto impostos, tu descontas impostos, para ajudar aqueles que realmente necessitam. Aqueles que querem aproveitar das falhas do sistema, naquilo que depende de mim, não vão ter a menor hipótese. E por isso é direitos e deveres iguais para todos. E por isso é que nós já conseguimos recuperar grande parte dessa dívida. Os 15 milhões, muitos deles estão em contencioso, porque é dívida, obviamente. Mas eu tenho aqui um gráfico que eu acho que é importante até mostrar, para vocês verem o trabalho que já foi feito. Em 2019, nós recebíamos de rendas cerca de 1 milhão de euros de rendas. Era o que nós recebíamos em 2019. Em 2023 já conseguimos arrecadar 1,8 milhões de euros de rendas. Isto é o trabalho que nós prometemos fazer, que foi recuperar aqueles que não queriam pagar, vão começar a pagar. E fizemos isto, portanto, de 19 para 23, estamos a falar de mais 900 mil euros. 900 mil euros do que se arrecadou em 900 mil euros do que se arrecadou em 2019. Mas é importante dizer isto. Mas a taxa de incumprimento... A taxa de incumprimento baixou. A taxa de incumprimento baixou muito. Nós, neste momento, tínhamos uma taxa de incumprimento de 50%, e tenho os dados aqui muito certinhos, 54%, 54%. Neste momento, a taxa de incumprimento anda nos 33%. 33%. Portanto, nós fizemos um plano de pagamento, um programa, e é importante que isto se diga, nós não queremos despejar as pessoas. Obviamente. Este programa de pagamento de dívida pode ir até às 60 prestações. Agora, têm que pagar os 10 euros da renda e esse acordo da dívida. Estamos a falar de 10 euros mais outros 10 tanto. Portanto, aqui há que repor a justiça. Justiça para todos, população do Concelho de Louros, mas também justiça para aqueles 50 que pagavam. Claro. Dentro dos bairros de habitação municipal havia 50 que pagavam. Portanto, essa é uma situação que nós vamos ter a oportunidade. Eu tenho previsto agora, daqui a uns meses, não quis fazer agora por causa das eleições, mas mal acaba as eleições, fazer uma conversa de imprensa como fiz anteriormente, para dar conta dos resultados, porque eu acho que Louros pode ser um bom exemplo daquilo que é a desmistificação, de que é possível fazer-se e dar moralidade na habitação municipal e não preciso ficar do Chega para fazer isso. Depois, dizer o quê? Portanto, nós, na habitação social, o que queremos fazer é um novo pacto. É também verdadeiro que grande parte desses 2.500 fogos as pessoas viviam de forma indigna. Se for à Quinta do Mocho, ou a antiga Quinta do Mocho, à Ordenação Municipal de Terraço da Ponte, aquelas casas que não tiveram obras do CIRIU, que é a Câmara, durante anos, décadas. E por isso nós agora, com o PRR, estamos a fazer um investimento de dezenas de milhões de euros naquilo que é a requalificação dos bairros municipais todos,
mas também dentro das casas para aqueles que pagam a renda e têm as suas obrigações. Mas também dizer que há destes 2.500, há 400 que nem papéis entregaram. E esses... O que é que vai acontecer a esse e quando? Estão-se a fazer... Contratei agora um conjunto de advogados de uma empresa, porque tem que dar rapidez, e estou a fazer ordens de despejo. Isso aí, meu amigo. Pode vir cá a Associação Amiga do Amigo, os bloquistas e toda a gente aqui que não tem hipótese nenhuma. Não vão ter hipótese rigorosamente nenhuma. E por isso, nessa questão aqui é um novo pacto social que eu estou a fazer com os moradores da habitação social. O senhorio cumpre a sua parte e eles cumprem a parte deles. E vai ver, vamos ser um exemplo no país de como se resolve este problema de uma vez por todas. Deixa-me só meter aqui só uma chega. Na última reunião de Câmara surgiu a acusação de que muitos dos valores em incumprimento, nomeadamente na habitação social, estariam a ser pagos com o dinheiro disponibilizado para apoios sociais eventuais. Merece-lhe algum comentário? Não, isso é de quem esteve cá na Câmara e que não percebe nada. Isso foi o vereador Gonçalo Caroço, é de quem não percebe nada daquilo que está a dizer. O comentário é nenhum, é que nem sequer merece, não tem ponta de verdade nenhuma. Dizer uma coisa só, portanto, esse é um problema que fica resolvido. Agora, temos um problema seguinte, temos um problema em que temos 1000 pessoas em lista de espera para a habitação, que temos que resolver e vamos resolver com a construção de nova habitação, daí os 400 novos fogos que estamos a planificar com o PRR construir de raiz, com a questão dos despejos que vão ser feitos, obviamente, para dar, digamos, lugar àqueles que querem cumprir e querem, digamos, honrar com os compromissos. Depois temos aquilo que é a classe média, tem sofrido imenso. E Loures, particularmente, tem sentido muito. Loures, conselho, nem tudo. Eu até falo em todo o conselho, porque isto está caro em Bucelas, está caro no Tujal, está caro em todo o conselho. Então o que é que nós fazemos? Temos aqui duas vertentes muito grandes para aquilo que é a habitação para a classe média. Estamos já a investir €500 mil por ano do orçamento da Câmara. Estamos a apoiar já quase 300 famílias para os jovens, no arrendamento. Em média, a apoiar a 100 a 200 euros mês. Estamos a dar a essas famílias. Estamos a programar para 2025 aumentar a questão da idade, porque também é importante, as pessoas com 40 anos também têm dificuldades, 40, 45, também é importante olhar para essa geração e tentar também ir ao encontro delas, mas ter aqui um olhar que é aproveitar os mecanismos que a lei agora nos permite e fazermos tudo o que era terrenos que nós temos disponíveis, usar aquilo que eram, na década de 90 foi muito importante, as cooperativas de habitação. E por isso nós estamos preparados para fazer parcerias com os privados, para fazer habitação, depois pode ser ou a venda a custos controlados, ou para arrendamento acessível. Pode ser dessa forma, como pode ser da forma que estamos a planificar também. Imaginemos, vamos construir agora, no caso concreto em Sacavém, no quartel de Sacavém, 700 novos fogos. Vamos guardar ali 40 fogos, em vez de nos pagar em taxas e licenças. Isso reflete-se na construção de 2 prédios e são 40 fogos. Esses 40 fogos vêm à posse da Câmara e vamos colocar a rendas de 500, 600, ou seja, rendas acessíveis a uma classe média que necessita desse tipo de valores e não de 1000 euros, 900 euros, que é completamente impossível estar. Portanto, nós estamos a atacar nessas duas vertentes. E por isso, eu acho que na questão da habitação, o meu receio é, de facto, o prazo de 2026. Estamos a pôr tudo, obviamente, a andar, mas, de facto, temos que dar mais rapidez e, de facto, essa é a grande questão aqui e era importante que, porque nós em 2026 temos de estar a entregar casas. Portanto, o único receio que eu tenho é só esse. Na saúde, outra das prioridades do Sr. Presidente, apesar do caminho iniciado pela autarquia na edificação de equipamentos, fazendo um enorme esforço para minimizar os fortes impactos que a população sofre no seu dia-a-dia, foi lançada a primeira pedra na unidade de saúde do Tujal. No Catujal, a inauguração está marcada para breve e outras soluções estão a caminho. No entanto, o problema agudizou-se sob outros ângulos. A inexistência de recursos humanos suficientes no serviço público, uma agenda do setor e a falta de política coerente e válida durante muitos anos faz com que a saúde esteja gravemente doente. O que pode e deve ser feito para reativar o Serviço Nacional de Saúde? Sei que concorda com a criação das unidades locais de saúde. Eu não concordo com o que eu quero ver, eu acredito no modelo como ele está desenhado e nas virtudes que ele tem. Ele foi criado e legislado a partir de janeiro e ainda não está a ser composto. Por exemplo, a OLS do Beatriz Ângelo
ainda estão para ser nomeadas as pessoas. Aqui, de uma forma muito rápida de dizer o seguinte. Olha, eu dou-lhe um exemplo, e é com exemplos práticos que eu gosto de demonstrar. Validar as opiniões. Nós temos faltas de médicos. Em Louros, em Odivelas, no país, mas particularmente aqui em Louros, nós temos faltas de médicos, temos com cerca de 50.000 utentes sem médicos de família, são números preocupantes. Eu vou-lhe dar o exemplo do Centro de Saúde do Tujal. O Centro de Saúde do Tujal, não sei se conhecia as antigas instalações degradadas. Os médicos estavam todos a ir-se embora. Ficou lá um médico. O médico também se foi embora. Nós criamos os monoblocos, enquanto o novo Centro de Saúde não tiver feito, construímos aqueles monoblocos que, em termos de condições de dignidade, estão muito melhores do que as antigas instalações. Só o facto de nós criarmos mais condições de trabalho com esses monoblocos e com a perspectiva já concretizada do lançamento do concurso e da obra já avançar da construção do verdadeiro centro de saúde, do novo centro de saúde, já vieram 3 médicos. Já vieram 3 médicos. É causa e efeito. Ora, o que acontece? Para além, obviamente, da questão remuneratória, que ela vai ser resolvida nas unidades de saúde familiares, que vão ser resolvidas com a questão da passagem à tipologia B. Nós temos todos os centros de saúde, a maior parte deles já estão, mas há um conjunto de centros de saúde que vão passar a tipologia B, as unidades de saúde familiares, e essa é uma forma de passar de A para B de extrema importância, porque já é uma gestão própria e a remuneração do médico já é dependente do desempenho que faz naquela unidade de saúde. Essa é uma das condições para quando o médico, quando se abrem concursos e ficam desertos, é uma das condições, é a questão remuneratória. E por isso eu espero que com a criação das unidades de saúde familiares para a tipologia B e com as novas unidades locais de saúde, que eu já vou explicar, se consiga resolver. Mas há outra matéria, que é criar condições de trabalho aos médicos. E qual é o médico que queria ir para um centro de saúde como o Tujal? Não vi ninguém. Ou o da apelação? Não via ninguém. E, portanto, este centro de saúde do Catujal, que vamos inaugurar agora em março, abril, tem condições excepcionais e já há médicos a quererem vir. Portanto, a questão remuneratória, com as condições que a Câmara está a fazer, um investimento nunca visto, 17 milhões de euros, em que uma parte é do PRR, outra parte é do orçamento municipal, dos nossos impostos, mas acho que é um bom contributo que estamos a dar para criarmos uma boa rede de saúde primária que pode, por um lado, atrair com condições mais médicos e pode, depois, com a Câmara, alargar os seus horários com condições para muitas das urgências que neste momento estão a ir para o Beatriz Ângelo possam ir para essas unidades de saúde familiares. Isso é que é uma verdadeira rede de saúde primária. Eu estou convicto que com tudo isto montado, alivia, na minha opinião, o principal problema do Beatriz Ângelo, que é as urgências. Depois temos a questão da unidade local de saúde. As unidades locais de saúde, o que vieram dizer foi isto. E se reparar, eu tenho dito sempre isto desde o início. Para mim, pouco me importa se o Beatriz Ângelo volta a ser parceria pública ou privada, ou seja, a mim me importa é que preste os serviços convenientemente à população do Concelho de Louros. E aqui havia 2 escolhas. Ou o Governo ia para a escolha da parceria pública ou privada, e eu não obstaculizava, antes pelo contrário, aplaudia, ou criava um novo sistema que desse maior liberdade e autonomia ao gestor hospitalar. O gestor hospitalar, atualmente ou antigamente, com a lei anterior vigente, podia vir o melhor gestor do mundo. Não conseguia fazer. Estava condicionado. Portanto, fazer comparações de resultados estatísticos entre aquilo que é uma gestão privada com uma gestão pública nos moldes anteriores não é justa, não é correta. E por isso estas novas unidades locais de saúde vão permitir essa maior liberdade ao gestor hospitalar em questões contratuais, em questões orçamentais, em questões remuneratórias para os seus profissionais. Agora é ver para crer. Eu estou convicto que pode resultar, se resultar, muitos, e com esta rede de saúde primária bem oleada, em que o município está a fazer um forte investimento, pode resolver muitos dos problemas que neste momento existem no Beatriz Ângelo. Mas repara, nós temos metade do concelho no Beatriz Ângelo. A outra metade está no São José, agora no Local de Saúde. E têm ouvido nas notícias alguma coisa?
Isso também depende muito das pessoas que estão à frente, e com isto não me quer dizer mais, mas depende muito das pessoas que estão à frente em cada uma das instituições. A propósito, o Beatriz Ângelo é muitas vezes cabeça de cartaz do problema, pelas piores razões, infelizmente. Sei que no passado foi tranquilizado por promessas dos responsáveis do setor que posteriormente não se verificaram. Sim, é um amargo. Olha, falámos há bocado daquele amargo. Na próxima. Fiquei um amargo e transmiti pessoalmente e transmiti publicamente a decepção que tive com o Sr. Ministro da Saúde, que se comprometeu comigo. E não só comigo, que eu levei os presidentes das câmaras, todos que na altura eram servidos pelo Beatriz Ângelo, e foi um compromisso que não honrou. Pronto, agora, de facto, emendou a mão numa questão que foi a questão de Camará Tunes e a apelação serem retirados do Beatriz Ângelo e serem colocados no São José. A população e os bombeiros revoltaram-se, e a junta de freguesia. Eu fui falar com o Sr. Ministro da Saúde, já saiu o despacho, voltaram para o Beatriz Ângelo, emendou a mão, mas não resolve, obviamente, e não perdoa, e não, obviamente, não esqueço a falha de cumprir com uma palavra que me deu. Na educação, a autarquia tenta concretizar alguns dos seus compromissos, muito superando as suas responsabilidades, nomeadamente melhorias substantivas nos equipamentos escolares, um forte investimento na disponibilização de auxiliares de educação, mesmo assim insuficientes. Está mais otimista do que no ano do transato? Sim, olha, repare, nós estamos a fazer um esforço municipal enorme de dar, acima de tudo, aquilo que nós fizemos. Nós temos as escolas do pré e do primeiro ciclo, são da nossa responsabilidade, e estamos a fazer um investimento naquelas escolas onde não havia dignidade. Nós não podemos estar a olhar, nós não podemos olhar para o nosso umbigo, temos que olhar para o Conselho, e aliás, eu tive esta conversa numa reunião do Conselho Municipal de Educação com todos os diretores e associações de pais, e foi compreensível. Nós temos que olhar para o restante. Você conhecia a escola da Portela da Azóia? Tu conhecias aquela escola? Aquela escola, não havia dignidade nenhuma naquela escola. É um investimento que nós vamos fazer. A Portela da Azóia vai ter a sua escola nova. Vamos ampliar a escola do infantado, porque é impossível neste momento, já está nas condições que está, vamos ampliar 6 milhões de euros de ampliação vamos fazer para dar mais condições a todas aquelas crianças. Mas o grande ganho foi este. Foi o Governo, e temos que aplaudir, disponibilizou 1.400 milhões de euros para requalificar o parque escolar segundo ciclo e secundário, que desde a altura do Sócrates, da empresa do parque escolar, nunca mais tiveram obras nenhumas. E de facto houve aqui um trabalho muito importante do parceiro que montou isto tudo, que foi a Associação Nacional de Municípios. Eu tenho a honra de fazer parte da direção da Associação Nacional de Municípios, coisa que nenhum Presidente de Câmara conseguiu. Isto foi muito importante. Também devo-lhe confessar que foi importante. A proximidade da decisão foi de extrema importância. E consegui colocar num universo de 400 escolas, 8 escolas só do Conselho de Loures. E por isso é que nós estamos já agora com assinatura para ver se este ano avança já a obra de 2 escolas que eram importantíssimas. A requalificação da Maria Veleda em Santo António dos Cavaleiros e da Gaspar Correia na Portela. E vai avançar outras, vai avançar a José Afonso também já, vai avançar a Setau Monteiro. São 8 escolas, a secundária de São João da Talha, a secundária de Sacavém, a básica de Santiria. Portanto, são um investimento, estamos a falar de obras básicas 3 e secundárias, e muitas delas eu vou honrar com o compromisso, como é o caso da Setau Monteiro, com o pavilhão desportivo, finalmente o pavilhão desportivo para a Setau Monteiro. Esse compromisso eu vou honrá-lo, também com a secundária de São João da Talha, e Camará também. E por isso o que vai acontecer é um investimento como nunca, estamos a falar de investimentos, em média por escola, 7 a 8 milhões de euros. Em que essa verba não vai chegar, nós vamos ter que pôr em média, para aquilo que nós queremos, 1,5 milhão em cada dessas escolas. E agora essa é a tal visão de início que disse. Ou colocava este 1,5 milhão, ou não havia escola. A oposição, não toda, a oposição, a CDU, vamos dizer, critica-me, porque eu ao estar a fazer isto, dizem que eu estou a tirar dinheiro de outras coisas e de compromissos que ficam por fazer. Eu estou muito convicto, estou muito certo das escolhas que fiz. E esta conquista do parque escolar, particularmente da conquista destas 8 escolas, que, repara, não havia luz no túnel em nenhuma delas, é uma coisa que a mim me satisfaz de uma forma muito grande, porque, de facto, finalmente vamos dar condições dignas ao parque escolar aqui no nosso
Conselho. Em relação à Bolsa de Auxiliares Educativos, não é uma responsabilidade da Câmara, mas é uma... Não, a Bolsa Auxiliar da Ação Educativa, ela decorre de um rácio legal. Há uma lei Sim. em que, por cada criança, o Governo coloca uma auxiliar. O rácio é diminuto, eu já tenho dito, o rácio é diminuto. Portanto, há aqui uma necessidade do Governo legislar e criar novos rácios. Loures, não só de agora, ainda do meu tempo, quando era vereador da Educação aqui nesta Câmara, nós íamos muito mais acima daquilo que é o rácio. E por isso, neste momento, nós temos com 83 auxiliares acima do rácio que a lei determina, em que essas 83 são pagas pela Câmara. O Governo não... É uma opção da Câmara. Nada me obriga a ter as 83 auxiliares acima do rácio. E digo-lhe, são poucas as câmaras, muito poucas, aquelas que fazem. Estamos a falar aqui de 1 milhão e muito de euros de investimento que nós estamos a fazer. Agora, achamos que é diminuto ainda, porque, de facto, a questão da auxiliar da ação educativa é um tipo de profissão onde existe muita rotatividade, existe muita baixa médica e, de facto, é difícil fazer a gestão. Estamos agora em junho a finalizar a abertura de um concurso que se fez. Vamos colocar mais auxiliares nas escolas, mas, por exemplo, ainda amanhã, na reunião de Câmara, vamos atribuir os apoios aos nossos parceiros que fazem o prolongamento do horário e vamos contratar mais 300 horas diárias, por exemplo, para o acompanhamento das refeições, em que a Câmara, no ano letivo passado, apoiava em 250 mil euros, agora vai pagar em 350 mil euros os nossos parceiros, que na grande maioria são associações de pais e IPSS. Isso também é um contributo para aliviar o trabalho das auxiliares, que uma das suas funções também é acompanhar o ato da refeição das crianças. Nós contribuímos naquilo que nós podemos e estou certo que estamos a fazer muito. Presidente Ricardo Leão, em relação à segurança, recordo um dos seus slogans, mais polícias na rua. Em que nível estamos em relação a essa máxima? Olha, nós colocamos, não é só a questão de mais polícia. A segurança, naquilo que diz respeito àquilo que eu acho, mete-se naquilo que não é a nossa responsabilidade, que é a questão da PSP e da GNR, que faz o trabalho do nosso Conselho e que é notório os meios diminutos que têm. O que é que nós fizemos? Colocámos mais 17 novos agentes da Polícia Municipal. Foi o maior investimento sempre na Polícia Municipal. Ela tem agora, adquirimos até um posto móvel da Polícia Municipal que anda a fazer pelas freguesias para as pessoas se deslocarem, colocarem as suas questões. Estamos com um reforço nunca antes visto naquilo que também é a segurança da nossa população, que é os nossos bombeiros. Repare, nós tínhamos, quando cheguei à Câmara, transferia-se para os bombeiros por ano cerca de 2 milhões de euros. Neste momento, para 2024, o que vamos transferir são 3 milhões e 200 mil euros. Portanto, mais 1 milhão e 200 mil euros daquilo que se transferia no passado por ano. E isto mete-se em quê? Nas EIPs, a criação de equipas de intervenção permanente. Lembra-se de uma das críticas que eu fiz no passado? Foi quando as equipas de intervenção permanentes mas não é do que profissionalizar o bombeiro estar ali a tempo inteiro. O Governo, há uns anos, lançou um repto aos municípios que, se quisessem criar equipas de intervenção permanentes, podiam-no fazer desde que pagassem 50%. E eu critiquei no passado, e lembras-te bem, que nós temos 7 corporações de bombeiros e o anterior executivo da CDU diz que só tinha disponibilidades para 3. E tiveram que fazer um sorteio. Veja, isto foi por sorteio. Passado 2 anos e 3 meses de mandato, tinha 3 EIPs. Sabe quantas EIPs estão neste momento? 14. 14. 2 por cada corporação de bombeiros. Se cada EIP são 5 elementos, são 10 bombeiros por cada corporação de bombeiros, que estão neste momento a tempo inteiro ao serviço de quem? Da população do Conselho de Loures. Tem preocupações especiais, nomeadamente a falta de meios, que acabou de denunciar, reconhecida pelo setor, e a enorme insatisfação presentemente da classe no que diz respeito à polícia. Que preocupação especial? Preocupa-me, obviamente, preocupa-me. A polícia é uma instituição determinante para assegurar aquilo que é muitos dos requisitos essenciais da nossa Constituição e da nossa democracia. A segurança é algo inalienável, é algo que não pode... Eu acho que o Governo aqui, vou dizer com toda a frontalidade, eu compreendo aqui o Governo em que está numa lógica de gestão e não quer assumir compromissos, mas o PS podia o fazer.
E o PS podia o fazer e deveria já ter feito. E não é por uma questão de pressão. Eu não sou um decisor político que tome decisões com base na pressão. Não é isso que me faz tomar decisões, aliás. Já nestes 2 anos e meio já deu para ver. Não, a pressão. Agora, gosto de perceber o problema, gosto de ter tempo para o poder pensar e tomar uma decisão. Eu acho que o Governo, e neste caso o PS particularmente, teve tempo para pensar o problema e tomar uma decisão. Esta separação de tratamento entre o que é para a PJ do que é da PSP ou da GNR não é justa e não é correta. E por isso eu acho que o partido, acho que o PS, devia assumir aqui um compromisso. Poderiam dizer agora, mas o Governo já podia ter feito. Eu percebo que o Governo está em gestão. Não quer assumir um compromisso que vai ser para outros o concretizar. Mas enquanto partido, e o Secretário-Geral do partido devia assumir uma posição clara, sim, ou uma garantia sem remedos em caso de vitória, e sem receios. E aí eu acho que o PS devia o ter feito já. Se o problema não tivesse sido disputado, devia o ter feito já. Se concordo com o caderno reivindicativo, o caderno da pressão, nomeadamente esta última agora, de não irem para as eleições e colocar as eleições em causa. Eu não concordo, acho que já é radicalizado demasiado. É radicalizado demasiado. Ainda hoje vinha na rádio e ouvi, é como um bombeiro, ser bombeiro e porque está em protesto por razões quaisquer, vê uma pessoa que precisa de socorro e não vai. Sim, isso não cabe na cabeça de ninguém. Um polícia que utiliza o argumento do agricultor poder fazer é que não percebe o papel da sua profissão, não percebe a responsabilidade agora, da sua profissão. Compreendo e aceito o caderno reivindicativo da PSP e acho que o PS já podia ter tomado uma posição. Presidente, qual a sua opinião muito resumida sobre o evento das nossas vidas, conforme foi catalogado pelo Presidente Ricardo Leão, as Jornadas Mundiais da Juventude, principalmente as consequências positivas para o Conselho em função do forte investimento? Ouça, eu acho que a Jornada Mundial da Juventude foi um evento importantíssimo. Foi um evento que deu notoriedade ao nosso Conselho. Eu acho que tu, como município, sentiste orgulho em fazeres parte deste evento planetário. É isso que eu senti na rua, era as pessoas sentirem orgulho. Isso era algo que já não se via há muito tempo. Falar-se de louros, ter-se orgulho. Isso foi muito importante. Foi importante aquilo que se conseguiu pela realização da Jornada Mundial da Juventude. Primeiro, requalificação de toda uma frente ribeirinha em que, se não fosse a Jornada Mundial da Juventude, jamais seria requalificada. Faço-te o convite a ir lá visitar, estão as máquinas já em obra, lá está, outro investimento que, pela pressão política que fiz, é o Governo que está a pagar. São 3,5 milhões de euros que o Governo está, digamos, a fazer uma obra num espaço que é nosso e que, se não fosse assim, se calhar era o município que o tinha que fazer, mas ainda bem que o Governo o está a fazer, que vai ser o futuro Parque Papa Francisco, 35 hectares de espaço verde, onde vamos ter a restauração, os paddles, os equipamentos desportivos, de lazer e todo aquele passadiço de 6 km no estuário do Tejo, Trancão, em que é o único, em que tem sido milhares e milhares de pessoas que ali têm passado e que foi um custo enorme por parte do município de Louros, que foi, mas que eu próprio ali passo todos os dias e vejo a dimensão e a quantidade de pessoas e a satisfação. Outro dia fui fazer os 6 km, fui devagar, porque as pessoas depois falavam comigo e fui fazendo. Cheguei ao outro lado e tive que ligar para o meu sogro para me vir buscar, porque eu tinha o carro do outro lado, que eu fazia 12, já não faço. Mas ao longo daqueles 6 km tive uma satisfação enorme em ver as pessoas satisfeitas por aquela obra, porque era uma frente ribeirinha que nós tínhamos que não era aproveitada e que finalmente está a ser aproveitada. Portanto, se a Jornada Mundial da Juventude trouxe para além da projeção do nosso Conselho, trouxe uma frente ribeirinha, toda ela requalificada e que vai ficar para a história. Sim. Ainda em consequência das jornadas, foi denunciado aqui pelo vereador Bruno Nunes que os contentores que se encontravam no espaço onde se realizou o mega evento foram simplesmente deslocalizados para uma zona de mata em Bucelas, encontrando-se num espaço inadequado e não preparado ou válido para a função. Que comentário lhe merece esta... Não. Nós temos dois problemas. Primeiro, temos um problema que é nós temos que ler a resolução do Conselho de Ministros. O Conselho de Ministros
O parque tinha três zonas, Zona Sul, Centro e Norte. A Zona Sul e Centro já estão, a IP já tirou os contentores e colocaram na Zona Norte, portanto são mais localizados junto à Valor Sul. E se for ver a deliberação do Conselho de Ministros, dizia, isto ainda na altura da anterior administração, que no final de 2026 é que a Zona Norte sai. E que falava-se numa outra plataforma logística, algures no Conselho de Vila Franca de Xira, era o que se falava. Agora há de facto um amontoado de contentores na zona ali de Bucelas, em que nós o que estamos a fazer é já fomos lá, já fizemos aquilo que nos compete fazer do ponto de vista administrativo e procedimental, para de facto fazer-se a alteração daquela situação. Aquilo é terreno que é privado, a nós compete-nos fazer as reclamações que já fizemos, que era a APA, que era todas as entidades, ou não temos poder para chegar ali e tirar aquilo. Pronto, isso era num modelo de país que o Chega, porventura, possa querer, que é o quero posso e mando. Há regras, as regras estão a ser todas elas cumpridas para, de facto, se resolver aquele problema. Quando e como, neste momento, não é só em Bucelas, também na apelação, também existe. Na apelação já fizemos a denúncia ao Ministério Público e agora é o próprio Ministério Público que tem que andar com o processo. No Estado do Conselho, em janeiro de 2023, disse-nos que a questão do CIMAR, nomeadamente as dificuldades visíveis na recolha dos resíduos, era a sua pedra no sapato. Queria perceber se já tem o pé mais confortável ou se teve que mudar de número no calçado. Não. O número até ficou mais largo. Nós quando chegamos hoje a CIMAR, isto é importante dizer-se, é que é importante, a memória é uma coisa que é importante de se ter. Quem teve cá durante 8 anos a fazer a gestão da Câmara, deixou os CIMAR, quando eu cheguei à Câmara, os CIMAR estavam com 3 resultados negativos consecutivos, sem injeção de capital do acionista. Isto quer dizer o quê? Quer dizer que a empresa estava em risco de fechar. Porque a empresa, ao fim do 3º ano, sem injeção de capital do acionista, fechava. A empresa teve resultados negativos, 3, 4 milhões de euros sucessivos ao longo dos 2 anos. E eu quando cheguei, tive que em 2022 injetar na empresa, quer a Odivelas, em proporção do capital social, nós temos 50 e pouco, a Odivelas tem 40 e tal, e injetar uns milhões de euros na empresa, de dinheiro da Câmara, para, digamos, a empresa não fechar. Portanto, quando se dizia que o PS é que queria fechar a empresa, quem colocou a empresa em risco foi a CDU, por não ter injetado capital na empresa. Primeira. Segunda, nós estávamos com perdas de água na ordem dos 38%, 39%. Perdas de água que significam 7 milhões de euros por ano que se perdem na rede. Sem visão nenhuma do que era o futuro da empresa. A não ser aquilo que todos nós sabemos, que é, nós tínhamos que atacar a questão da perda de água. É importante. E a perda de água resolve-se de 2 coisas. Combater o desperdício, combater as rupturas que diariamente acontecem, mas essa é pela rede que está obsoleta, e ela tem que ser, obviamente, toda ela nova, mas ela não é nova porquê? Ora, se a empresa apresenta prejuízos, a empresa não apresenta nem sequer resultado positivo para investir na rede. A única forma é pedir empréstimos bancários, mas não é forma de se resolver os quase 1000 km de rede que temos no Conselho, não é forma de se resolver. Então o que é que nós fizemos? Já reduzimos 6%. E 6% significa 2 milhões e qualquer coisa de verba. Naquilo que é, por exemplo, a água nos bairros municipais. Esta é importante. Dos 2.500 fogos municipais, só 700 contentores é que estavam ativos. Então agora você pergunta-me, então as outras 1000 e tal pessoas vivem sem água? Então ninguém do CIMAR ao longo dos 8 anos viu que só haviam 700 contadores, os seus vereadores Paulo Piteiras, o vereador Gonçalo Caroços e o Presidente da Câmara, Bernardino de Soares, não viam que dos 1.500 fogos só havia 700 contadores ativos? Então, se nós agora chegarmos e vermos isso, o que é que nós fizemos? Fácil. O que fazia era, havia um prédio que tinha um contador ativo, esse era pago, não se podia cortar, e o resto ia tudo ao ramal lá fora. Quem é que estava a pagar? Eu, tu e o resto. O que é que aconteceu agora?
com as competências que recebemos, por exemplo, na área do social, uma das normas que eu disse logo claramente era de que os moradores da habitação municipal que tenham dívidas de água e da renda da casa, mas agora falando de água, não recebem o rendimento social de inserção. O que é que resultou? Uma corrida enorme ao CIMAR para colocarem contadores de água. Logo aí poupou-se um bom dinheiro naquilo que era um desperdício, porque isso ia como perda. Segunda, aquilo que é uma nova medição do espaço verde. Os CIMAR estavam a ser prejudicados, porque a Câmara estava a pagar água de espaço verde que não tinham contadores. Era feito uma medição por alto. Agora está-se a colocar contadores. Isso vai implicar que a Câmara tenha que pagar mais. Mas é justo, porque se a água que é gasta na rega tem que ser paga. Nós conseguimos baixar só em 6%, o que significa que uma boa gestão dos CIMAR, posso lhe dizer que nós estamos em condições, e eu estou em condições de dizer, que pela primeira vez nós somos capazes de fechar o ano de 23 em ela por ela. O que é uma recuperação de prejuízos de 4 a 5 milhões de euros por ano, foi aquilo que nos tinham deixado. Portanto, há perspectivas menos sombrias. Tem um salto enorme. Significa o quê? Abre horizontes. A empresa está sólida, a empresa está firme e vai continuar na esfera pública, vai continuar na esfera municipal. Aquela história da EPAL que havia, houve um aproveitamento, aliás, eu tive o prazer de perceber agora a influência que alguns tentam fazer e que já não conseguem. Eu tive a oportunidade de fazer uma coisa que foi reunir com todos os trabalhadores aqui no pavilhão Feliciano Bastos e depois reunir com todos e ali nas oficinas com a parte do piquete. Dizia-se que andava-se a estudar que as águas passariam para a EPAL. De facto, houve um projeto, um estudo que a EPAL me fez chegar, não só para Louros, Odivelas, Vila Franca, era, digamos, uma lógica metropolitana. O conceito não via mal, a proposta chegou. A proposta que me chegou a mim, eu, numa análise rápida e fiz aquilo, mandei logo para trás. Não me salvaguardava aquilo que eu acho, exigências como o pessoal que neste momento está a trabalhar nos CIMAR, garantia de futuro para eles, não me garantiam rácios de eficiência, mandei para trás. E fiquei à espera de um novo estudo. Os sindicatos agarraram-se, ou um sindicato em particular, agarrou-se a esse estudo, começou a inflacionar e a criar dúvidas na cabeça das pessoas, fui reunir com todos, expliquei-lhes o assunto morreu. Eu mandei aquele estudo para fora, não havia estudo nenhum. Eu tive logo cuidado, não precisei cá de nenhum sindicato, nem ninguém para me dizer que aquilo não servia. Eu próprio mandei fora. Por isso, neste momento, eu dei um prazo. O prazo findou. Portanto, não vai haver mais decisão nenhuma relativamente a essa matéria. Vamos agora olhar para a questão daquilo que é a colocação de contadores efetivos, porque também há uma questão que é muitos contadores que estão espalhados pelo Conselho de Louros e Odivelas já passaram há muito a vida útil do mesmo, e que já não estão a contribuir para uma eficácia na contagem da água, portanto estamos a perder dinheiro pela uma ineficácia da contagem, até alguns estão a contar para trás, já tenho conhecimento de alguns deles, e, portanto é assim que nós vamos atacar agora o problema. Sempre na esfera municipal, mas acima de tudo com uma situação que é, nós estamos a dar segurança financeira à empresa, e isso é importante para garantir o futuro do CIMAR como empresa intermunicipal. Coisa que no passado não era feito. E isto há que dizê-lo sem medos e sem receios. Em relação à qualidade do serviço, na recolha do lixo, há algum horizonte mais positivo? O lixo é outra questão. Nós estamos com um projeto... Nós temos dificuldades grandes. Pessoal, primeiro, equipamento, deu-se a guerra, os caminhões não vinham, agora vieram 3, depois muitos deles à espera que o próprio IMT dessa autorização. Agora há aqui 2 cenários. Um é, eu estou em negociações com a Valor Sul, para a Valor Sul começar rapidamente a fazer aquilo que é a recolha seletiva. Se a Valor Sul começar a fazer a recolha seletiva em todo o concelho, faz com que eu tenha mais capacidade
para fazer a recolha do indiferenciado. Isso permite mais capacidade com os mesmos recursos. É óbvio que estamos a contratar mais caminhões, mais recolha, mais motoristas. Vamos ter que alugar 1 ou 2 circuitos fora, como é óbvio, ou 3. O que interessa é que a coisa se resulte. Eu acho que hoje está melhor do que aquilo estava há 6, 7 meses atrás e vai ficar muito melhor. Outra questão que também é importante dizer, nós estamos com um projeto importantíssimo de substituição da atual contentorização, particularmente nas novas urbanizações. E eu falo porquê que nas novas urbanizações? Porque aquelas onde existe cadastro. Nas zonas antigas do Conselho de Louros não existe cadastro e é um problema nós abrimos um buraco. A ideia é colocar ilhas ecológicas. E, portanto, urbanizações como o Infantado, como o Conventinho, como a Parreirinha, como os Terraços da Ponte, vão, a partir deste ano já, começarem a ter ilhas ecológicas que permitem o quê? Permitem valorizar o estacionamento e a via pública, permitem, do ponto de vista ambiental, não há aquela visão do lixo no chão, e permitem uma sensorização de cada um dessas ilhas. E quando o caminhão vai fazer a recolha, sabe-se que ele está cheio ou se não está, e a rota é alterada consoante o que o sensor disser. Isto vai ser um ganho muito importante. Portanto, se me diz que eu estou mais satisfeito do que estava, estou mais satisfeito, não estou completamente agradado com o obviamente, mas é por isso que também estamos a preparar um outro projeto, que é em colaboração com as juntas de freguesia e muita experiência daquilo que é feito com os monos, fazer também para que, em casos muito particulares em que o lixo se acumula fora do contentor, as juntas possam recolher e possam colocar em carrinha própria e levar a valor sul. Vê alguma dificuldade ou vantagem na intermunicipalidade da sua gestão e ação do SEMAR? Se eu vejo alguma vantagem... Vantagem ou desvantagem ou dificuldade pelo facto de ser um conceito de gestão intermunicipal? Neste momento não vejo, é um assunto que nós, eu e o Hugo Martins, damos-nos perfeitamente bem e as coisas estão a correr bem. A recente substituição da administração da GES de Louros foi um reconhecimento tardio das muitas críticas há muito desenvolvidas? Não. Foi um timing que eu tinha definido para mim próprio, tomar essa decisão. Eu ainda há pouco falei, eu não tomo decisões com base na pressão. Eu já aprendi há muito tempo. Há duas coisas que eu já aprendi. Aquela que é a crítica destrutiva, entra-me a 100, sai-me a 2000, é coisa que nem sequer... A crítica que é construtiva, que é para construir, que é para valorizar, que é para contribuir, para melhorarmos, essa fica-me aqui. E outra é a pressão. Não é a CDU ou o Chega que vem dizer quando é que eu tenho que fazer. É quando eu achar que é o timing correto. E eu achei que o timing era agora. O meu parceiro de gestão, que é o PSC, também entendeu que a decisão era para ser tomada agora. Foi agora. No que diz respeito à Louros Parque, tem notado alguma ação relevante no que diz respeito à qualidade de manutenção das zonas de estacionamento, à otimização da política de estacionamento, em consonância com as muitas observações por parte das forças vivas inseridas nas zonas de influência? Eu acho que a Louros Parque tem feito um trabalho na sua zona de influência positivo. Aliás, nós agora estamos em articulação com a Louros Parque naquilo que é um projeto inédito. Nós temos problemas de estacionamento em algumas freguesias e em algumas urbanizações e temos que olhar para elas de frente. Eu vejo duas agora, sem desprimir mas é aquelas que eu estou neste momento mais avançado desse ponto de vista, que é no Infantado, naquela zona do Lidl, se o Aldi um dia fechar aquelas portas à noite, isto é um problema grave. As dezenas de largas. Portanto, nós temos que olhar para aquele território, já localizámos um terreno que é municipal, quer no Infantado, naquela zona específica, que é a mais saturada, quer na Quinta do Património, em Sacavém, já temos 2 terrenos identificados e estamos neste momento com a Louros Parque a fazer, que é a nossa empresa pública de estacionamento, a fazer um estudo para a criação de estacionamento em silo, e hoje há soluções em silo que, do ponto de vista urbanístico, se inserem perfeitamente em zonas consolidadas do ponto de vista urbanístico. Se formos a Matosinhos,
é claríssimo aquilo que se passa. Quem olha para aquilo, ninguém pensa que aquilo é um estacionamento. Portanto, há soluções hoje, do ponto de vista urbanísticos, de beleza, de interação com a restante urbanização, que encaixam perfeitamente. Então, nós estamos a estudar a colocação de silos, quer no Infantado, quer na Quinta do Património, que permitam as pessoas do Infantado terem um cartão, pagam 50 euros ou 60 euros mês e têm o seu lugar sempre ali garantido. E isso vai ser muito importante para tranquilizar aquela população, que é um transtorno chegarem ali à noite e não ter sítio para onde arrumar. Eu tenho muitos amigos que vivem naquela zona, não estou a falar de outra zona, estou a falar daquela em particular, e essa nós vamos dar uma resposta, e é para isso que a Loures Parque serve. Portanto, eu não vou entrar em lógicas de parcerias público-privadas com outras entidades. Se eu tenho uma Loures Parque, uma empresa municipal, do ponto de vista financeiro, com uma boa gestão, o estudo está a ser feito, e se a Loures Parque tiver condições para tal, vai ser a Loures Parque que vai fazer a construção desses 2 silos e a fazer a gestão desses 2 silos. A Loures Parque serve para contribuir para a solução do estacionamento no concelho, e esta é uma boa opção. Na última edição do Estado do Concelho consegui vender ao vereador Gonçalo Caroço um passe social para o futuro metro de Loures para ser utilizado em 2028. O Presidente também comprava para 2028, acha que temos já a solução a funcionar? O metro? Sim. 2028 é meramente referencial, não tem quando é que o metro está pronto? Sim, a funcionar. O metro agora, o metro com concurso público. O passe? Eu compro já. Eu posso já comprar um passe. Mas para quando? Quando é que ele poderá funcionar? A obra está... Primeiro é importante dizer que este é um investimento de 527 milhões de euros, dos maiores feitos aqui no concelho. Portanto, não há que desvalorizar. É que é o maior. Vai ser lançado o concurso público este trimestre. Se tudo correr bem, se não houver nenhuma contestação, vou falar de um concurso público internacional enorme, se tudo correr dentro daquilo que é, o dono de obra é o metro, porque nós não fomos dono de obra, porque eu também não queria pagar 50 milhões, não é? Agora não posso eu estar a exigir de ser dono de obra. O dono de obra é o metro, e o que está previsto é, este trimestre, lançar concurso público, e, final do ano, em janeiro, se tudo correr bem, a obra iniciar-se. Eu estou convicto que em 26 a obra está pronta, que é o que todos apontam, 26, final de 26 a obra está pronta. E por isso quando é que eu compro o passe, quando o concurso público for lançado, eu compro o passe para 26, estou convicto disso. Sr. Presidente, tem alguma preocupação especial com o nível de, já aqui aflorámos, mas concretizando, com o nível de endividamento, entretanto atingido pela Câmara Municipal, sabendo que uma parte significativa, como já aqui foi dito também várias vezes, do mesmo se deve à necessidade de aproveitamento de verbas externas disponíveis, nomeadamente o PRR e o Portugal 2030. Do quê? Se tem alguma preocupação especial com o nível de endividamento? Não, de modo nenhum. Ainda bem que faz essa pergunta da questão financeira. Eu acho, ainda bem, estas coisas são boas para a gente esclarecer lá em casa e os nossos municípios. E isso é importante, o teu trabalho que estás a fazer. Olha, nós, das contas, nós deixámos a Câmara boa, eles estão a fazer... Uma das coisas que a CIDO diz é que eles estão a pedir empréstimos bancários porque nós deixamos as contas boas, ao contrário do que nós fizemos. Está aqui no relatório, eles têm acesso a isto, né? Portanto, eu estou à vontade. Compromissos por pagar, ou seja, dívida a fornecedores, ali. Em 2021, ano de gestão puramente da CDU, 29 milhões e 400 mil euros. Ano de 23, fechamos agora as contas, 23 milhões e 800 mil euros, menos 6 milhões e meio de dívida. Se agora as eleições fossem amanhã, e se porventura entrasse outro, eu deixava menos 6 milhões e meio de euros de dívida a fornecedores do que aquela que eu tinha. Eu tinha 29,3 milhões de euros de dívida. A fornecedores neste momento está em 23,8 milhões de euros. Mas as prestações dos empréstimos obtidos serão... Calma. Isto é para desmistificar aquela questão de... Eu tinha 29,3 milhões de dívida a fornecedores e agora tenho 23,8 milhões de euros. E, aliás, isto com investimento, com diminuição da carga fiscal, o IRS é um bom exemplo,
Nós só no IRS, o que temos andado a baixar, já vai num 1 milhão de euros. Coisa que a CDU, mas isso aí eles são coerentes. Se fossem com eles não iam baixar. E por isso, mesmo com a diminuição da carga fiscal, nós estamos a conseguir gerir. Pergunta-me assim, é perigoso o montante de investimentos que estamos a fazer? É perigoso para o futuro do Conselho? Não é. Não é, porque nós estamos neste momento com uma estrutura financeira saudável, firme, e obviamente isto tudo foi baseado em estudos financeiros que dão, digamos, salvaguardam aquilo que é a prestação do serviço da dívida. O serviço da dívida, nós conseguimos, isto é importante também que coloca, nós estamos a conseguir que a banca venha com spreads, por exemplo, a banca veio com spreads de 0,4%, 0,4%. É um spread espetacular. Isto é dado à Câmara de Louros porque eu tenho olhos castanhos e sou. Não. Olham para as contas da Câmara e veem que estão saudáveis e emprestam. O Tribunal de Contas visa positivamente os empréstimos porquê? Porque vê a Câmara, um Tribunal de Contas jamais visaria estes empréstimos bancários se não visse a Câmara de Louros tem estrutura para acompanhar. Agora pergunta-me assim, nós temos aqui eram dois cenários, são dois pesos numa balança que eu tinha que colocar. Um é as pessoas ansiosas de investimento e a segunda era recuperar anos de atrasos que nós temos neste Conselho. Este investimento podia ter sido metade dos empréstimos se a CDU tivesse feito o que deveria ter feito nos 8 anos que cá esteve. Se a CDU hoje está preocupada com o endividamento que eu estou a fazer, estivesse preocupada nos 8 anos que cá esteve em fazer essa obra. E por isso, a recuperação destes anos de atraso é agora, porque por um lado as pessoas estão ansiosas, estão saturadas de ver ao lado as coisas acontecerem no seu Conselho, não verem, e por outro é um aproveitamento do PRR. Sim. E se não fosse esta alavanca dos empréstimos bancários, nós não conseguiríamos ter aquilo que é recuperar um Conselho que, diga-se com franqueza, e a população respondeu claramente, teve 8 anos estagnada. Nenhuma preocupação especial sobre este tema. A atual coligação no Executivo é para durar até ao dia do próximo ato eleitoral? Autárquico? Eu sou uma pessoa que tenho dito publicamente que tem tido a felicidade de ter parceiros na gestão, neste caso o PSD, que partilham, obviamente, com opiniões muitas vezes diferentes, mas que falamos, mas que partilham o mesmo sentimento que eu tenho, que é colocar as pessoas à frente das coisas políticas e das táticas políticas. E eu sou daqueles que reconheço que foi importante. Foi importante e tem sido importante esta estabilidade, porque se não houvesse esta estabilidade, basta o Jorge ver as reuniões de Câmara e as posições da CDU e muitas vezes do Chega, para ver que muito do investimento que está a ser feito parava por questões ideológicas e por táticas políticas. E neste momento aquilo que lhes custa é que se conseguiu ter estabilidade política para garantir progresso e desenvolvimento no nosso Conselho. E isso deve-se, obviamente, ao nosso parceiro de gestão também. Isso significa que o acordo de ligação é para cumprir até o último dia? Claro que sim. Como qualifica o trabalho desenvolvido pela oposição ao seu Executivo? Como qualifico? O trabalho desenvolvido pela oposição ao seu Executivo. Não é que eu não ouça o que a oposição diz. Às vezes não diz coisas que deveriam dizer. Eu acho que a oposição está muito pouco construtiva e muito destrutiva. Há uma oposição, neste caso a CDU, muito destrutiva, com muito receio de um resultado que vão ter e que sabem que vão ter um resultado muito péssimo nas próximas eleições autárquicas e em vez de contribuírem de forma positiva, estão a ter uma atitude muito destrutiva. Eu acho que isso não desfavorece, mas não sou eu que não sou eu o estratega da CDU. Eu falo enquanto Presidente de Câmara. Eu gostava de ver uma oposição mais construtiva e eu acho que a CDU tem tido uma posição destrutiva. O termo se calhar até vai ser exagerado, mas de ressabiamento. Isso não é bom. Não é bom nem para a CDU, porque acho e nem para o Conselho. Portanto, o que eu desejaria, como é que eu qualifico? Eu qualifico uma oposição que podia ser mais construtiva do que aquilo que é.
Presidente, na política nacional, e entramos agora num pequeno capítulo, pedia o máximo brevidade possível nas respostas, o ambiente não é nada recomendável e sucedem-se os casos de suspeitas sobre os protagonistas dos diversos poderes políticos. Que comentário e pensamento lhe merece a atual situação? Eu não merece comentário, vamos lá ver, comentário, nós sabemos as regras do jogo, há casos e casos, eu não gostava de generalizar, mas há um caso que eu gostava de particularizar. O caso de Sines é um exemplo, por exemplo, que a mim me mete algum receio. Segundo o que consta, o Presidente da Câmara de Sines o que foi fazer foi pedir um apoio para as festas e para o clube lá da terra. Eu acho que todos os Presidentes de Câmara fazem isso. Eu já fiz isso, portanto, então prendam-me também, porque eu acho... Sim, ele acabou por não ser acusado de nada. Isso é que eu tenho receio. Uma pessoa ir pedir um apoio, por circunstância, estarmos juntos, e uma empresa, olha, se puderes apoiar o clube da terra, está a precisar, eu acho que isso não é nenhum crime. Agora, outro tipo de casos, isso, como eu costumo dizer, quem anda na rua molha-se, e quem anda à chuva molha-se, há regras que têm a se cumprir. Um Presidente de Câmara hoje tem que ter muito cuidado. Eu sei que a pressão é imensa, a pressão da concretização, a pressão de termos obra em andamento, e muitas vezes, às vezes, na rapidez da decisão, comete-se algumas ilegalidades sem querer. Isso também é um receio que obviamente que se tem. Agora há outro tipo de casos que puseram-se a jeito. É da vida. O Ricardo Leão é um dos principais apoiantes do Pedro Nuno Santos, identifica-se totalmente com esta solução que dá rosto ao novo PS e o que espera do próximo dia 10 de março para o seu partido. Eu espero que ganhe, para bem do país, espero que ganhe. O que preocupa depois é o pós-eleições. Eu não tenho dúvidas que o PS vai ganhar as eleições. Eu sou amigo pessoal, é verdade, sou amigo pessoal do Pedro Nuno Santos, reconheço-lhe uma virtude enorme que ele tem, que é a vontade de decidir e de fazer, isso é muito importante num político dos dias de hoje. O meu único receio que tenho é o dia a seguir às eleições. Uma versão 2.0 da geringonça seria um caminho aceitável para a solução governativa no dia a seguir, no dia 11 de março? Nós, olhando para o espectro parlamentar e aquilo que as sondagens apontam, é algo que não vai chegar. Nós vamos ter uma esquerda reduzidíssima. Não, saiu ontem uma sondagem que dá a igualdade entre a esquerda e a direita sem o Chega. Pois, mas agora faço-lhe acredita que a AD não vai fazer acordo com o Chega? Eu não acredito. Eu acredito piamente que o vão fazer. E por isso é que o Chega tem que estar sempre metido. Connosco não. Connosco, não, como o António Costa diz, e agora outros copiam, comigo jamais passarão. Mas tenho muitas dúvidas que se a AD ganhar, ou se a AD sentir que tem maioria parlamentar com o Chega, e cheirando-lhe a poder, e desculpem lá a minha frontalidade, tenho muitas dúvidas que não se entendem. Portanto, era importante que o PS tivesse uma vitória robusta, uma vitória mesmo sem maioria parlamentar de esquerda, mas robusta, que levasse a que o PSD, pelo menos se abstivesse naquilo que fosse o primeiro orçamento, para dar estabilidade a um país que necessita, ainda mais neste período que eu acho que, e digo com toda a frontalidade, foi a pior coisa que aconteceu ao nosso país, foi isto. Nós temos um PRR para cumprir, nós tínhamos decisões que eu próprio sinto que havia necessidade de um governo em funções na sua plenitude para poderem tomar decisões e em que eu não sei a quem é que é de recorrer. Há alterações a um conjunto de instrumentos legislativos que era necessário introduzir agora e que um governo em gestão não o pode fazer. Eu acho que isto foi o pior que podia ter acontecido para o país, e o pior que pode acontecer para o país é haver mais instabilidade no futuro. Portanto, eu espero que o PS ganhe, estou convicto disso, mas com uma maioria robusta, e por isso faço esse apelo do voto da esquerda no PS para termos um PS forte nas próximas robusta, eleições. como o Presidente diz, e tendo em conta a sua proximidade com a nova liderança, pode alterar o seu posicionamento e disponibilidade para o desempenho de funções autárquicas num futuro próximo? Não. Digo aqui, já o disse a ele, eu sei que isto tem sido colocado em muitos sítios, o meu compromisso é com Loures.
E eu irei fazer a minha próxima, o próximo mandato, isso é certinho. Podemos assegurar hoje que é certinho que me irei candidatar ao próximo será o candidato mandato. à sucessão do Ricardo Leão na presidência da Isso Câmara Municipal. na próxima é certinha que sou candidato, depois a população é que decide se quer ou não quer que continue. Mas que irei ser candidato à Câmara de Loures, isso pode já escrever aí. Presidente, está na hora de... Já ultrapassamos largamente a nossa hora, vamos terminar com aquele pedido de classificação de 0 a 10, como é a panágio do nosso conteúdo. A primeira afirmação que eu tenho aqui para si, e pedi a sua melhor classificação, digamos assim, o Chega poderá, num futuro não muito distante, ambicionar a fazer parte do poder na Câmara de Loures? Se o Chega pode ambicionar, sim, o Chega, eu acho que num futuro não tão próximo como, por exemplo, no Governo. Eu acho que aqui em Loures ainda vai ser um futuro um bocadinho longínquo. 0 a 10, como é que classificaria esta afirmação? A um futuro próximo, Sim, e virem para a Câmara. Ganharem a Câmara de Loures. Fazerem parte do poder, podem não ganhar, podem ser parceiros. Isso zero. E a segunda afirmação é: a CDU nunca mais será líder de um executivo no Conselho de Loures. Nunca mais a CDU nunca mais assumirá. Nunca mais será líder. Enquanto eu me disponibilizar e tiver força para ser Presidente da Câmara, jamais ganha a Câmara. Isso tenho a certeza. E com muita humildade. E qual é a classificação que daria a esta frase, então? Enquanto eu for Presidente da Câmara, é zero. Então, se me está a dizer como é que eu qualifico... Não, a frase é: a CDU nunca mais será líder de um executivo. Nunca mais. Nunca mais. Então, enquanto eu estiver aqui com saúde, é 10. A terceira frase é: uma maioria absoluta em 2025 é fundamental para que a vossa visão para o Conselho seja executada sem qualquer reticência ou obstrução inútil. De 0 a 10. Não, obstrução inútil, isso nunca acontece. As maiorias absolutas nunca se pedem. Elas ou se merecem ou não se merecem. Portanto, a maioria absoluta, se for vontade da população dá-la, é porque merecemos ter essa maioria absoluta. E, de facto, eu farei aquilo que tenho feito sempre, que é todas as decisões que tomo, falar com as pessoas, previamente, vai ser igual. A maioria absoluta, para mim, é meramente um reconhecimento do trabalho que o PS fez nestes 4 anos. Se isso acontecer, é, de facto, para mim, satisfatório, porque a população reconheceu esse trabalho. Se me pergunta se dá mais capacidade de trabalho, dá. Se muda a minha forma de estar, se me torna mais arrogante, se me torna não quero para o cima, jamais, porque não é o meu feitio. Como classificaria essa necessidade, esse objetivo ou essa premissa de maioria absoluta no Eu encaria mais como um grau de reconhecimento da população. O 10 era num reconhecimento claro do trabalho que nós fizemos nestes 4 anos. Para terminar, o nível de orgulho pessoal pelo trabalho desenvolvido por todo o Executivo neste mandato? Há um orgulho do Executivo todo, o qual? Os 11? Só estão com funções. Sim, com funções. Funções 10. Não tenho tido uma equipa, aliás, eu quero dizer que claramente tenho todos os vereadores imbuídos do mesmo espírito de trabalho, que se dedicam, e tenho acima de tudo uma equipa de dirigentes e de trabalhadores, porque isto não é trabalho do Presidente da Câmara, nem do vereador A, nem do vereador B. O Presidente da Câmara e o vereador idealiza e planifica e aponta para onde é que nós queremos ir. Mas depois quem executa são os nossos dirigentes, são os nossos trabalhadores, e é a eles que eu lhes devo muito daquilo que temos vindo a fazer neste Conselho. Portanto, se há um agradecimento que tenho que fazer e de valorização, é aos nossos dirigentes da Câmara e serviços intermunicipalizados, GES Loures, Loures Parque, todo o universo municipal, dirigentes e trabalhadores têm tido um papel determinante e importantíssimo naquilo que tem sido a leitura correta da visão que o atual Executivo Municipal tem. Tem sido excelente. Presidente, muito obrigado uma vez mais. Obrigado, eu. Não.